eu vou tentar gravar um vídeo, um vídeo não, uma série de vídeos sobre a teoria, para tentar ajudar. Talvez esteja errado em algumas coisinhas, mas ó, tá eu, a correção da professora e o Gemini, certo? Aqui, por enquanto, vai ser só teoria. Não sei se eu vou conseguir gravar tudo de todos os cálculos e tudo mais, mas se você tá desesperado, que nem eu, e tá se apoiando no desesperado, é porque estamos desesperados ao quadrado, certo? Então vamos por exercício. Ó, 1. Por que a condutância equivalente de um eletrólito forte aumenta com a diluição da solução, atingindo um valor máximo de diluição infinita? A. Porque o número de íons aumenta com a diluição. Porque a viscosidade da água diminui drasticamente. Porque a interação electrostática entre os íons diminui, permitindo maior mobilidade. Porque o grau de dissociação do eletrólito forte é baixo em altas concentrações. Tá, ó, a resposta certa aqui é a C. Porque a interação electrostática entre os íons diminui, permitindo maior mobilidade. Gustavo, eu não sei de nada, não entendi nada. Eu também não, né? Então, se tá desesperada para estar assistindo esse vídeo, então a gente vai entender junto. Vamos lá, por que a condutância equivalente de um eletrólito forte aumenta com a diluição da solução, atingindo um valor máximo de diluição infinita? Vamos aos pouquinhos. Condutância equivalente a eletrólito forte, tá? Não sei o que é isso. Eletrólito forte. É o mesmo conceito lá antes de ácido forte, base forte. O que é um ácido forte? É aquele que dissocia bem, beleza? Então, por exemplo, o eletrólito forte, eles se dissociam praticamente 100%. Exemplo, o cloreto de sódio, o hidróxido de sódio, o ácido clorídrico, entendeu? Todos eles se dissociam muito bem, tá? Então, ó, se você coloca 1 mol dele, você tem 100% de dissociação, tá bom? Esse é um eletrólito forte. Isso a gente sabe, né? O que é um fraco? O eletrólito fraco é aquele que dissocia-se parcialmente. Se o forte dissocia muito, o fraco pouco. Exemplo do fraco, o ácido acético. Mas aqui a gente quer saber do forte. Beleza. O que é condutância equivalente? Tá, é tudo igual? Não. Tem a condutância e tem a condutância equivalente. A condutância, por exemplo, a condutância ou condutância específica ou condutividade, que é representada por esse Kzinho, pensa comigo. Você tem um cubo, certo? Você tem um cubo perfeito de solução. O cubo perfeito aí tem o quê? 1 centímetro de lado, de altura e profundidade. Então, aí você tem 1 centímetro cúbico, perfeito? A condutância específica, que é a normal, a condutância específica é a capacidade exata desse volume de conduzir corrente, tá? Então, se você dilui a solução, você espalha os íons, tá? Então, logo, esse 1 centímetro cúbico vai ter menos íons e a condutividade específica vai diminuir. Porque se a capacidade exata de um volume de conduzir corrente e você dilui, os íons vão se separando e a condutividade vai diminuir. Perfeito? Tá. Mas aqui ele quer saber condutividade equivalente. É diferente. A condutividade equivalente é esse A sem um tracinho do meio, tá? A condu... Ó, isso não é condutividade equivalência, é condutância equivalente, tá? Beleza, a gente tava falando a gente tá falando de condutância, ou condutância específica, ou condutividade, que é o casinho. Os três são K, tá? Agora ele vai falar da condutância equivalente, que é esse A sem um tracinho no meio. Ela é diferente. Essa é a condutância de um volume de solução que contém exatamente um equivalente grama do soluto, medido entre dois eletrodos separados por 1 centímetro. Então, como a quantidade de matéria é fixa, se você dilui a solução, o volume medido aumenta. E é essa fórmula aqui, ó. É o A, que é igual a 1000, esse casinho,
sobre si, tá? A gente vai entender melhor no exercício. Agora vamos para a resolução. Por que a condutância equivalente de um eletrólito forte aumenta com a diluição da solução, atingindo um valor máximo de diluição infinita? A alternativa correta é a C, dizendo porque a interação eletrostática entre os íons diminui, permitindo maior mobilidade. Explicação. Vamos lá. Eu tô com o Gemini aqui, tá bom? Então vamos com ele também. Quando você tem um eletrólito forte, como o cloreto de sódio, e uma solução muito concentrada, os íons estão mais próximos uns dos outros, certo? Então, isso cria um fenômeno chamado de atmosfera iônica. O íon positivo, ó, lembra que a gente estava falando aqui, a gente usou o cloreto de sódio, certo? Então, ó, o íon positivo, Na+, fica rodeado por uma nuvem de íons negativos, Cl-, tá? Imagina aqui, ó, Cl-, Cl-, Cl-. E vice-versa, tá? Quando a corrente elétrica é aplicada, o Na+, tenta ir pro polo negativo da corrente elétrica, tá bom? A corrente elétrica é aplicada, então o Na+ tenta ir para o polo negativo. Mas essa nuvem de Cl- que está em volta dele exerce uma força de atração para trás. E isso freia o íon. Imagina, exemplo aqui, ó, de vida. Você quer voltar para uma pessoa que te fez muito mal, mas por algum motivo você gosta dela, sabe? Ou seja, a pessoa que te fez muito mal que é o polo negativo. E você é o Na+, tá? Mas você tem eu que sou seu amigo e você que está querendo ir para essa pessoa, eu vou fazer, só que não faz isso, eu vou fazer o quê? Eu vou te segurar. E aí então você tá ali tentando ir para essa pessoa, só que aí eu tô te segurando contra, sabe? Para você não ir. Então eu estou freando você. E isso, se eu tô te freando, e você é esse íon, isso diminui a sua mobilidade, tá bom? Beleza. Ao diluir a solução, você adiciona muita água e aumenta a distância entre os íons. A nuvem de atração eletrostática se desfaz. Sem ninguém puxando para trás, os íons ganham velocidade máxima, maior mobilidade. Como eles se movem mais rápido, a capacidade de conduzir corrente daquele 1 equivalente grama aumenta até seu limite, que é a diluição infinita. Não entendi, Gustavo. Tá, vamos lá. Ao diluir a solução, se você adiciona muita água e aumenta a distância entre os íons, a nuvem, a atração eletrostática se desfaz, tá? Vamos lá, o que é isso? Então, vamos lá, estou adicionando água, aumentando a diluição, e estou aumentando a distância entre os íons. Então, essa nuvem aqui, ela vai, aqui ó, aqui tem o Na, ela vai ficando o quê? Aqui ó, ficando mais distante. Ou seja, vamos supor, você tá querendo correr, só que eu tô te segurando, só que aí, como a gente tá na solução, tá sendo diluída, eu começo a perder a força, não consigo mais te segurar daquela forma. Então, eu tô te segurando agora com 2 dedinhos só, beleza? Ou seja, então meio que não tem ninguém te puxando. Eu não tô mais te puxando pra correr, pra você correr atrás daquela pessoa que te fez mal, tá? Se eu não tô mais te puxando, o que você vai fazer? Tu vai correr, tu vai ganhar velocidade máxima. Ou seja, vai ter uma maior mobilidade. Como você está se movendo mais rápido, a capacidade de conduzir corrente, ela aumenta até o seu limite, né? Você vai correr até você chegar onde você quer, tá? Agora voltando para a resposta, porque a interação eletrostática entre os íons diminui, permitindo maior mobilidade. Ou seja,
diluiu, foi colocando mais água, a interação eletrostática entre íons diminui. Ou seja, a nuvem aqui vai se distanciando, tá? Eu não consigo mais te segurar da mesma forma. E nisso, o que acontece? Ó, isso, então a interação diminui, então eu perco força ali. Aí o que você faz? Tu corre para a pessoa. Então tu tem maior mobilidade, porque a interação eletrostática entre os íons diminui, permitindo maior mobilidade. A diluição aumentou, a, a proximidade entre os íons diminuiu, então eles ficaram mais distantes, e nisso fez com que o íon tivesse uma maior mobilidade, tá bom? Essa foi a 1. Bom, eu esqueci de mostrar um prático aqui que o Gemini fez, mas vai dar. Ainda na 1, porque a interação eletrostática entre os íons diminui, permitindo maior mobilidade. Ou seja, ó, o nível de diluição vai aumentando, tá bom? Ó, está aumentando, ó, já não tô conseguindo, ó, antigamente. Opa, ó, aqui eu já tô conseguindo te segurar da mesma forma. Aí eu vou ativar o campo elétrico, tá? Poxa, aumentou, aí tu conseguiu, ó, disparar, tá vendo? Eu perdi a força pra te segurar e tu saiu correndo atrás da pessoa, tá? Ou seja, a força que eu tinha diminuiu, que é a interação entre os íons, e você teve maior mobilidade para correr atrás do seu ex, entendeu?